paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa e tudo o que você vier a fazer. A paz, a prosperidade, o direcionamento do Senhor. Amém? Que você tenha um ótimo dia, um dia próspero, produtivo, proveitoso, abençoado. Nós temos aqui uma palavra do Senhor para a sua vida. Olha, para vencer as pressões, você precisa ser sensível à voz do Senhor. Em meio às pressões da vida, para a gente poder vencer as pressões, nós precisamos de ajuda de Deus. E para isso, Deus ele quer nos dar direcionamentos, direções, como ele fez com Moisés e o povo de Israel. Olha o que diz em Êxodo 14, a partir do 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aqui foi quando Deus deu direcionamento a Moisés para que o povo escapasse da perseguição de Faraó. Era plano de Deus libertar o povo de Israel das garras de Faraó, lá da escravidão do Egito. Deus já havia prometido, desde lá de Abraão, de quando Deus falou para Abraão que daria a Abraão uma grande descendência. Antes da descendência chegar na terra, Deus já havia falado a Abraão, já havia dito o que ia acontecer, que eles passariam por um tempo de escravidão, mas também que o Senhor daria livramento. E assim foi. Deus permitiu que eles ficassem mais de 400 anos no Egito como escravos, mas chegou um tempo que foi o tempo da libertação. E Deus usou Moisés para liderar o povo de Israel nesse momento tão desafiador para o povo, não é? E num determinado momento, eles foram conduzidos pelo próprio Deus a estar diante do mar. E ali diante do mar, quando eles olharam para trás, vinha o exército de Faraó atrás deles para poder recuperá-los de volta para a escravidão. Então o povo vira para Moisés e fala: Moisés, olha o que acontece. Você nos trouxe para cá para morrer? Seria melhor a gente ter continuado no Egito? Para que você nos trouxe para cá, Moisés? Não tinha como o povo escapar, humanamente falando. Mas Moisés, um homem corajoso, cheio de fé em Deus, ele não se deixou vencer por aquela pressão, por aquela situação. Antes, ele orienta o povo e ele diz para o povo: Moisés vai responder ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Moisés era um homem que tinha experiência com Deus e ele sabia que se Deus havia prometido libertação, Deus daria libertação total. Ele não sabia como ainda, mas ele tinha fé, então ele orienta o povo em meio à pressão. Moisés consegue agir assim porque ele tinha experiência com Deus, porque ele tinha fé no Senhor. Moisés era um homem movido por fé em Deus. E Moisés, ele sabia que Deus daria livramento, mas ainda não sabia como. Então o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E quando Moisés clama a Deus, Deus dá direções a Moisés. Não é? Deus disse então o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, primeira direção. Estenda a sua mão sobre o mar e as águas se dividirão. E para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Foi esse o direcionamento que Deus deu para Moisés, para que o povo escapasse daquela situação. E ainda Deus endureceu ali o coração daqueles homens ali do exército e permitiu que eles viessem atrás e que eles morressem afogados, porque o mar estava aberto para o povo de Deus passar e não para os ímpios passarem. Você entende isso? E eu quero refletir com você que para vencer as pressões você precisa estar sensível à voz de Deus. Moisés era um líder. E o povo de Israel teve aquela vitória porque Moisés estava sensível à voz de Deus.
Moisés não se deixou levar pela pressão do povo. Quando o povo ficou reclamando com ele, olha lá, tá vendo? Eles estão vindo, vão pegar a gente vai morrer. Eu imagino que eles estavam quase pegando Moisés pelo pescoço. Mas Moisés não se deixou levar por essa pressão. Ele se manteve firme, se colocou diante do Senhor, ele orou, ele clamou e ele teve resposta. Quando Moisés orou, Deus deu a ele direções. É assim na nossa vida. Vai ser assim na sua vida. Você está orando? Deus vai te dar direções. Deus não vai te dar deixar você ficar sem resposta. Mas a gente precisa orar, confiar e descansar que algo o Senhor vai fazer. Nem sempre é a nossa vontade, mas é certo que Ele sempre faz e faz perfeito. Era um momento de transição. O povo precisava de uma nova direção. Ali eles precisavam para poder chegar à terra prometida, aquela terra linda que Deus tinha preparado para eles. Eles precisavam sair daquele lugar, mas eles precisavam então naquele momento de um milagre, porque eles não tinham condições de enfrentar o inimigo. Então Deus abre o mar. Eles estavam no momento de transição. Quando nós estamos passando por um momento de transição, mudança de ciclos, nós precisamos de novos direcionamentos. Direcionamentos passados ficaram para trás. Até mesmo uma nova unção. A unção que Deus nos dá para resolver situações, sabe, do propósito de Deus na nossa vida, cumprir a missão que o Senhor nos dá, pregar a palavra e tudo mais, cumprir o ministério, outras coisas mais, também devem ser renovadas. A gente precisa buscar isso. Para um novo ciclo, para um tempo de transição, o Senhor nos dá novas direções. E é por isso que a gente precisa orar e buscar o Senhor, fazer como Moisés fez. O povo precisava de uma nova direção. E Deus conduziu o povo ao vale para que houvesse uma abertura de caminho. Aquele lugar ali onde eles estavam era um lugar que não tinha saída, só tinha o mar e o caminho por onde eles chegaram. Só isso. E foi justamente por esse caminho, o único que tinha, que chegou o exército para poder pegar de volta o povo. E Deus permitiu o povo estar ali para que o povo tivesse experiências com Deus. Abrindo o mar. Deus abriu o mar. Deus poderia ter conduzido eles por outro caminho. Mas Deus reservou aquele momento de experiência, de abertura de mar. De em meio ao mar, ver as paredes de água. Imagina. Para poder passar pés enxutos, ou seja, terra seca, para que eles vissem o poder do Deus que eles serviam, porque eles já tinham experiências com Deus, mas eles precisavam de experiências maiores, porque era um povo murmurador, e por conta da murmuração, a fé deles ficava abalada. Então eles precisavam ser fortalecidos na fé, ter novas experiências fortíssimas com o Senhor, para crer mais em Deus, serem ainda mais tementes a Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos estar atentos aos sinais de Deus, estar sensível à voz de Deus, porque Deus, da mesma forma que Ele abriu o Mar Vermelho, quando o Faraó vinha atrás, ele é aquele que pode abrir caminhos na sua vida. Se você for sábio em meio às pressões e não ceder às pressões, mas em momentos de pressões e dificuldades, buscar ao Senhor. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelos medos, sabe? O que é de Deus para nossa vida traz paz. E se tem algo que tira a tua paz, dizendo que você tem que resolver logo, dizendo que você tem que fazer logo, tem que tomar uma atitude logo, cobranças, sabe? Cobranças que vêm de fora, sabe? Cobranças para fazer você tomar atitudes que muitas das vezes não são da vontade de Deus. São pressões que muitas das vezes a gente vive e que não são de Deus para a nossa vida. E eu não estou me referindo a cobranças de trabalho, porque no trabalho a gente sempre vai ter alguém acima da gente que vai trazer, né, aquelas cobranças normais. E são gigantes que a gente precisa vencer também em oração. Mas existem situações que nos causam pressão e Deus quer que a gente tenha vitória, sendo sensível à voz dele para a nossa vida. Portanto, seja você sensível e Deus vai te dar grandes vitórias, como deu a Moisés como líder, e não só a Moisés, mas a todo o povo de Israel. Amém? Fica você com essa palavra, não só com você, mas compartilha. Tem gente precisando. Fica na paz de Jesus. Um grande abraço.